Você sempre percebeu o clima de um ambiente antes mesmo de alguém falar. Sempre sentiu quando algo não estava bem, mesmo quando todos sorriam. Sempre soube exatamente o que o outro precisava, muitas vezes antes que ele próprio soubesse. E por muito tempo acreditou que isso era apenas sensibilidade. Um dom, uma característica bonita da sua personalidade. Mas há algo mais profundo por trás disso. Carl Jung observou que muitas das qualidades que admiramos em nós mesmos nascem, na verdade, de adaptações silenciosas, feitas ainda na infância. Não como escolhas conscientes, mas como formas de sobreviver emocionalmente. Segundo Jung, a psique aprende cedo a moldar comportamentos para garantir aceitação, segurança e pertencimento. E é aqui que a empatia extrema começa a ganhar outro significado. A criança que cresce em um ambiente onde precisa estar, atenta ao humor dos adultos, aprende rapidamente a se antecipar, aprende a ler expressões, aprende a sentir o que não é dito, aprende que o bem-estar dos outros é mais importante que o próprio. Aos poucos, sem perceber, ela vai se esquecendo de si. Não porque quer, mas porque foi assim que encontrou paz. Você não se tornou empático por acaso. Você se tornou empático porque em algum momento precisou ser. No início, isso parecia cuidado. Depois virou atenção constante. Mais tarde se transformou em uma habilidade quase invisível. Sentir tudo ao redor. Enquanto outras crianças expressavam raiva, tristeza ou frustração, você aprendeu a engolir. Enquanto outras pediam, você observava. Enquanto outras ocupavam espaço, você se diminuía. E isso foi recompensado. Você era o bonzinho, o compreensivo, o maduro para a idade. Ninguém percebeu que essa maturidade era, na verdade, uma renúncia precoce da própria espontaneidade. Jung dizia que aquilo que não pode ser vivido conscientemente acaba sendo empurrado para dentro, formando camadas invisíveis da personalidade. E é nessas camadas que muitas vezes se escondem nossas maiores forças e também nossas maiores dores. A empatia profunda nasce desse movimento silencioso de adaptação. Você aprendeu a sentir o outro porque, em algum ponto, não se sentiu totalmente visto. Aprendeu a cuidar porque não foi cuidado como precisava. Aprendeu a entender porque não foi totalmente compreendido. E com o tempo isso se tornou identidade. Ser empático virou quem você é. Mas antes disso, foi quem você precisou ser. Existe uma camada mais profunda nessa experiência que poucos percebem. Quando você se esquece de si cedo demais, o mundo interior se organiza em torno do externo. As emoções alheias se tornam mais importantes que as próprias. As necessidades dos outros ganham prioridade automática. Você entra em um ambiente e sente o peso no ar. Conversa com alguém e absorve o que ele carrega. Se preocupa com o bem-estar de todos, quase sem perceber. Mas quando tenta olhar para si, encontra silêncio, ou confusão, ou um cansaço que não sabe explicar. Porque durante muito tempo, sentir a si mesmo não foi seguro. Jung falava sobre como criamos máscaras psicológicas para nos adaptar ao mundo. Máscaras que nos ajudam a pertencer, a sobreviver, a ser aceitos. A empatia extrema, muitas vezes, é uma dessas máscaras sofisticadas, bonita, admirada, mas construída sobre a negação, silenciosa das próprias necessidades. Você se tornou excelente em perceber o outro, mas perdeu prática em perceber a si. E isso gera um padrão curioso na vida adulta. Você atrai pessoas que precisam ser cuidadas. Você se envolve em relações onde doa mais do que recebe. Você sente responsabilidade emocional por ambientes inteiros. E mesmo exausto continua. Porque lá no fundo existe a crença invisível de que seu valor está em ser útil emocionalmente, em sustentar, em compreender, em segurar tudo. Mas essa não é a parte mais profunda ainda. A revelação que Jung sugeria, de forma indireta, é que essa empatia não nasce apenas do amor. Muitas vezes nasce do medo, o medo de conflitos, o medo de abandono, o medo de rejeição, o medo de ser um problema. Então você se ajusta, você se molda, você se antecipa. E quanto melhor faz isso, mais elogiado é, mais aceito, mais necessário.
até que um dia percebe que sabe tudo sobre os outros, mas pouco sobre si mesmo. Sente muito, mas raramente por si. Cuida de todos, mas se esquece constantemente. É nesse ponto que surge aquela sensação estranha de vazio, mesmo tendo pessoas ao redor, aquela exaustão emocional que não passa com descanso físico, aquela impressão de estar sempre disponível, mas nunca realmente acolhido. Porque a criança que aprendeu a se esquecer de si cresceu e continua fazendo o mesmo. Só que agora isso se chama empatia. Mas há uma última camada ainda mais profunda. Jung acreditava que aquilo que desenvolvemos como defesa pode se transformar em consciência quando integrado. Ou seja, aquilo que começou como sobrevivência pode virar força real, desde que seja compreendido. A empatia extrema não é um defeito, é uma inteligência emocional construída em ambientes onde sentir era mais seguro do que falar. É uma percepção refinada do humano. É uma capacidade rara de ler o invisível. Mas ela se torna sofrimento quando continua sendo usada para se anular. O empático que desperta percebe algo transformador. Ele não precisa mais se esquecer para amar. Não precisa mais se diminuir para pertencer. Não precisa mais carregar tudo para ser aceito. A mesma sensibilidade que antes servia para sobreviver passa a servir para se conhecer. Você começa a sentir seus próprios limites, reconhecer suas próprias emoções, honrar seus próprios silêncios, e aos poucos algo muda. A empatia deixa de ser um peso, vira consciência, vira profundidade, vira maturidade emocional. Você continua sentindo os outros, mas sem se abandonar. Continua compreendendo, mas sem se anular. Continua sendo profundo, mas agora inteiro. A última revelação não é que o empático sofreu. É que ele desenvolveu uma das capacidades mais raras da psique humana. A de perceber o mundo emocional com precisão. Só que aprendeu isso cedo demais, da forma mais dura. E agora tem a chance de transformar essa antiga adaptação em força consciente. O empático não é fraco. É alguém que aprendeu a sentir em um mundo que não sabia acolher sentimentos. Não é ingênuo. É profundamente perceptivo. Não é quebrado. É refinado por experiências silenciosas. Quando você entende isso, algo se ressignifica dentro. Aquela sensação de ser diferente deixa de parecer um problema. Aquela profundidade deixa de parecer peso. Aquela sensibilidade deixa de parecer fraqueza. E passa a ser o sinal de uma consciência emocional rara, construída na adversidade, mas pronta para florescer de forma saudável. Você não é empático porque é frágil. Você é empático porque desenvolveu uma inteligência emocional profunda quando ainda era apenas uma criança tentando se adaptar. E agora, com consciência, essa mesma empatia pode deixar de ser um mecanismo de sobrevivência e se tornar sua maior força interior.